Olá, boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do ABP-TV. De hoje até o dia 5 de janeiro, vamos apresentar o nosso Top 3. Neste final de ano, você terá a oportunidade de reassistir os 3 programas de maior audiência durante o ano de 2020. Para começar, apresentaremos hoje, 22 de dezembro, um dos programas do nosso especial Covid-19. Foram mais de 15 edições com conteúdos específicos sobre a pandemia do novo coronavírus e os cuidados para com a saúde mental. Saúde mental dos idosos em tempo de pandemia. É o tema de hoje, com a participação dos doutores Antônio Geraldo da Silva, Gilberto Alves, Mayra Pinheiro e Valesca Marinho. Acompanhem conosco a partir de agora. Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP-TV. Hoje vamos falar sobre saúde mental dos idosos em tempos de Covid-19, como promover. Para debater o assunto, recebemos o Dr. Antônio Geraldo, psiquiatra, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP e da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL. Recebemos também a doutora Mayra Pinheiro, médica pediatra, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Teremos ainda o Dr. Gilberto Alves, médico psiquiatra, doutor em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Departamento de Psicogeriatria da ABP. Teremos também a doutora Valesca Marinho. Ela é médica psiquiatra, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, vice-coordenadora do Departamento de Psicogeriatria da ABP. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube e Facebook você pode enviar pelo espaço de comentários, mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. No quarto programa especial sobre a Covid-19, o ABP-TV discute o tema Saúde Mental dos Idosos, como promover. Já é sabido que a terceira idade é um dos principais grupos de risco para o contágio e complicações relacionadas à doença causada pelo novo coronavírus. Quais os cuidados necessários à promoção da saúde mental desse público durante a pandemia? Além do distanciamento social, quais outros aspectos podem servir de gatilho para o desenvolvimento e agravamento de doenças psiquiátricas na terceira idade? Essa e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados a partir de agora no ABP-TV. O presidente da ABP e da APAL, doutor Antônio Geraldo, psiquiatra, vai conduzir o debate a partir de agora. Doutor. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma terça-feira desse período, do coronavírus, e temos aqui na tela nossos convidados, são pessoas que estão aqui hoje voluntariamente, trabalhando pela BP, trabalhando pelo Brasil, trabalhando pela situação que nós estamos vivendo, uma situação muito especial. Então eu vou começar de cara com uma mulher, claro, com a Valesca aí, foi coordenadora do nosso departamento de psicogeriatria e por outras atribuições acabou agora nesse período ficando como nossa vice-coordenadora, e o Gilberto é o nosso coordenador do nosso departamento de psicogeriatria da ABP. E a doutora Mayra Pinheiro, que é a secretária nacional da CEGETS, que eu não vou falar esse nome comprido, que é a CEGETS, que é do Ministério da Saúde, e que está aqui conosco, sempre apoiando nesse período crítico que nós estamos vivendo. Vamos começar já pela doutora Mayra, perguntando à doutora Mayra se tem alguma novidade para nós aí, para falar nesses termos hoje, ou se ela vai trazer um case especial em relação à saúde mental dos idosos para a gente começar a falar aqui. Bom, boa noite. A gente já se apresentou, já conheci os 2 participantes, 2 colegas. Esse tema que a gente vai discutir hoje não é menos importante nem mais importante do que o que foi apresentado anteriormente nos outros debates que eu participei, mas ele chama muita atenção de todos os grupos que vêm sendo envolvidos e que têm passado pelo estresse, pela ansiedade dessa pandemia. Eu creio que os idosos são os que vêm sofrendo as maiores pressões, os que estão mais expostos ao risco de doença mental, porque são eles que têm que ouvir desde o início
a estatística de que eles estão dentro do grupo de maior mortalidade, são eles que têm que ficar isolados em quarentena por longos períodos e privados do convívio dos netos, dos filhos, privados do convívio do lazer, das atividades esportivas, que a gente tanto estimula para a terceira idade. Então, não é fácil, e a gente tem feito todo o esforço de tentar reprogramar a cada semana as medidas do Ministério, o governo federal tem tido essa preocupação, de modo que a gente volte a viver normalmente nos próximos meses e que possa devolver também uma qualidade de vida para essas pessoas que já trabalharam tanto, que já fizeram tanto para o país, e que agora no mundo inteiro, não só no Brasil, estão mais sofridas do que todos nós, consideravelmente. Muito bem, obrigado, doutora Mayra. Eu quero agora ouvir aí... Ei, Gilberto, você vai ficar por último, hein? A doutora Valesca. Boa noite a todos, boa noite aos colegas e aos participantes. Acho que esse tema é fundamental, a gente discutir a questão da saúde mental dos idosos. A gente sabe que essa mudança da rotina, ela foi abrupta para todos nós, né? Uma mudança sem precedentes na nossa história e no nosso modo de ver, e para o idoso é ainda mais difícil instituir essas mudanças de rotina, questões do isolamento, mudança de hábitos de vida, afastamento do convívio social. Então são questões que têm pautado muito as discussões em torno de como a gente pode ajudar e promover estratégias para melhorar a saúde mental dos idosos, né? A gente fica, eu vejo as pessoas comentando muito, olha, como é difícil fazer com que meu pai, minha mãe, meu sogro, enfim, fiquem em casa, eles têm ido à rua com muita frequência. Então a gente precisa pensar de um modo coletivo, né? Como é que a gente pode ajudar e oferecer mais atividades para que esses idosos fiquem em casa? Eu acho que isso é uma estratégia fundamental nesse período. Muito bem, obrigado, Valesca. Gilberto, chegou para você o complemento aí e trazer para a gente o que nós temos aí de novidade, o que está se falando já em relação a essa situação grave para idoso, que é isolamento, né? Apesar de que eu não gosto desse nome, isolamento é um nome técnico que nós devemos usar para quem se isola dentro de uma área do hospital. Em casa a gente chama isso de abrigo no lar, né? Que é o abrigo, é a proteção da pessoa que está doente no lar. E no caso de quem está sadio em casa, é apenas ficar em casa no seu abrigo, fazendo um distanciamento social, que não é um distanciamento afetivo. Mas isso não é fácil para ser compreendido pelos idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos de tudo isso para os idosos aí, Gilberto. Boa noite, Antônio. Boa noite, Mayra. Boa noite, Valesca. Agradeço muito a oportunidade. Parabenizo a iniciativa da ABP. Acho que você tocou num ponto fundamental. Eu dei uma zapeada por alguns sites importantes, Associação Americana de Psiquiatria Geriátrica, Universidade Johns Hopkins, e o que tem se discutido muito, né, até na própria revista The Spiegel saiu uma matéria, é sobre se nós temos o direito realmente de manter os nossos idosos usando essa palavra forte que você colocou, né, em isolamento social. Me parece que acaba sendo o grupo que vai sofrer as consequências mais drásticas, né, vai ter uma interferência na sua mobilidade, vai ter uma piora na sua fragilidade, vai ter uma redução ainda maior na interação social. Então, é preciso que essa seja vista com muito cuidado, levando em consideração que o grupo idoso é um grupo muito heterogêneo, que varia desde pessoas que têm muita independência, muita autonomia, até indivíduos que precisam cotidianamente, 24 horas por dia de supervisão. Então, as intervenções elas precisam ser muito personalizadas, elas precisam respeitar o direito desse grupo, dessas pessoas, a ter qualidade de vida, a manter sua atividade física, não é? A ter contato, e como você falou, o isolamento social, ele não deve significar distanciamento social. Pelo contrário, os idosos devem ser estimulados a utilizar tecnologias, a interagir com pessoas, a obter informação, a aprender como se automonitorar, né, identificar temas que surgiram
a infecção pela Covid, então é preciso estar muito perto, muito solidário a esse grupo, e eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Muito bem, obrigado, Gilberto. A situação não é fácil, né? Nós temos que lidar com proteger os nossos idosos para não adoecer e, ao mesmo tempo, para não adoecer também, para não adoecer da Covid-19 e, ao mesmo tempo, também para proteger, para não adoecer das doenças mentais. Ou ter agora um quadro psiquiátrico que nunca teve, ter uma regularização de um quadro psiquiátrico ou ter uma piora de quadros psiquiátricos que esses idosos já tratam. Imagina, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso com alguém que tem Alzheimer? Como é que faz isso com alguém que tem Alzheimer, Valesca? Tanto muito boa. A gente tem procurado, do ponto de vista até institucional, trabalhar com esses idosos através de teleatendimento. Então, a gente tem reforçado que, por exemplo, se esses idosos fazem acompanhamento regular com o seu médico, que mantenham os seus atendimentos, que vão a teleconsultas, caso eles participem de grupos de estimulação cognitiva, esses grupos, obviamente, eles não vão acontecer num cenário de grupo, mas a estimulação cognitiva ela pode acontecer através de teleatendimento. Então, uma série de iniciativas estão sendo tomadas nessa direção de manter a assistência, mesmo que à distância, através de teleconsulta, através de exercícios físicos. Existem uma série de grupos, né, de profissionais de educação física trabalhando com recomendações de séries de exercícios que podem ser feitos em casa para que o idoso se mantenha ativo mesmo na quarentena. E aí a gente precisa destacar uma questão que é fundamental. A rotina ela é organizadora, a rotina ela nos organiza psicologicamente, psiquicamente. Então, manter a rotina para um idoso com demência é fundamental. Precisa ter horário de acordar, de tomar café da manhã, de tomar um sol, mesmo que seja na varanda ou na janela de casa, ter horário das refeições, do banho, horário de lazer, fazer um jogo, um dominó, um jogo de carta, ver na televisão algum programa em família. Tudo isso são situações de rotina que ajudam os idosos, principalmente o idoso com Alzheimer. Muito bem, obrigado, Valesca. É extremamente importante sua resposta, né? Nós sabemos a dificuldade que para a família fazer isso. Por exemplo, um idoso que tem Alzheimer em casa, que está em casa, que precisa de 2 cuidadores, um de dia e um de noite. Como é que fica isso, né? A pessoa vai para casa, volta, entra em ônibus, volta, chega em casa, volta. Teria algum cuidado especial que você gostaria de dizer porque essas pessoas devem ter cuidados para não levar o vírus até o idoso, Gilberto? Falando nisso, saiu inclusive uma correspondência agora no The Lancet para os colegas aí da e interessados no tema, uma correspondência que discute as principais medidas de manejo para a segurança de idosos, por exemplo, com demência, né? Então, não só medidas mais gerais, como a gente já conhece, de limpeza das mãos com álcool em gel ou com sabonete, troca da roupa, mas também a identificação, por exemplo, de sinais sugestivos de infecção, a necessidade de hidratação desses idosos, né? Demência que não sabem que precisam se alimentar regularmente, a necessidade de evitar a retenção urinária, aqueles idosos que têm dificuldade em fazer xixi, em evacuar. Então, cuidado com relação a idosos que têm já constipação crônica, o cuidado com relação ao risco de quedas, tá? A identificação, por exemplo, de sinais na urina que possam sugerir infecção urinária, não é? Idosos que já têm doenças pulmonares pré-existentes, então um cuidado especial com relação aos sinais vitais, ao ritmo da respiração, à frequência respiratória, frequência cardíaca. Algumas universidades e alguns sites têm estimulado o uso de escalas que até então nós mantínhamos em uso hospitalar, por exemplo, CAN, a escala de confusão mental, que é uma escala que tem validação no Brasil, né, mas que você pode utilizar agora nessa situação especial
com um roteiro para identificar idosos que estão desenvolvendo confusão mental ou algum sintoma sugestivo de delírio, ou mesmo algum sintoma que sugira o delírio relacionado à infecção pela Covid, tá? Então, esse é um cuidado especial que nós devemos ter nesse momento. Gilberto, obrigado aí pela resposta. Eu queria complementar, se você permitir, aí, alguns cuidados que a gente precisa ter com as pessoas. É importante que, se você tem uma cuidadora e que vai para sua casa, chega lá todo dia de manhã, o sapato dessa cuidadora deve ficar fora da casa. Você deve pegar o solado desse sapato e borrifar álcool para poder limpar, ou lavar com água e sabão. Ou lavar com água, você faz a formulação de 1 litro de água com 1 colher de água sanitária e você limpa ali o sofá, limpa o solado e deixa pelo lado de fora. Essa roupa que ela chegar, ela não pode ficar dentro de casa trabalhando. Tira essa roupa, dobra bonitinho, coloca num saco plástico, fecha, bota a roupa de trabalho e passa o dia ali com aquela roupa de trabalhar. E antes de tocar no idoso, o ideal é um banho. Se não for possível o banho, mas lavar as mãos daqui até aqui, bem lavado, né? Aquela lavagem cirúrgica, bonitinha, com água e sabão. E você que tem o idoso em casa, a minha sugestão é evitar que esse idoso fique usando muito álcool e gel. Ele está em casa, não tem sentido ficar usando álcool e gel, né? É água e sabão. Por quê? Porque a membrana do vírus, do coronavírus, ele é de gordura. E sendo de gordura, se você usa água e sabão, você vai matar o vírus. Não é isso? Matando o vírus, a gente vai ter um resultado melhor para que você não contamine o idoso. Então, o banho é importante por causa disso e você não vai levar para o idoso. E quando sair, mesmo processo, toma o seu banho para ir embora para casa, que você não sabe se na casa do idoso ou o idoso tem coronavírus, você sai limpinho para ir para casa. E chegando em casa, os mesmos cuidados para mantermos longe do coronavírus. Se a gente não transportar, aí sim o nome está correto quando as pessoas falam assim, a pessoa é portador de Covid-19. Ela é portador de Covid-19. Você não é portador nem de depressão, nem de ansiedade, nem pânico, porque você não carrega a doença de um lugar para o outro. Você carrega, normalmente, o quê? O vírus. Aí você é um portador do vírus. E a gente não deve ser portador desse vírus. Muito bem, doutora Mayra, o que é que você tem a dizer para nós em relação aí o que temos para o futuro? Vamos ter orientação aí da SEGETS, algum material educativo também para os idosos, alguma coisa que você queira trazer que é importante, e até perguntas mesmo em relação a esse tema. Antônio Geraldo, a gente teve uma preocupação não só de oferecer educação em saúde em relação a todos os protocolos clínicos que foram criados pelo Ministério da Saúde, então a gente fez um protocolo para a atenção primária, para os agentes de saúde, fez para os profissionais que trabalham nos hospitais na chamada atenção secundária e para os UTIstas, os intensivistas. Essa semana a gente está publicando novas aulas voltadas aos cuidados pediátricos das crianças que eventualmente, apesar de ser um público bem menor, que possam ter Covid, mas a gente teve um cuidado especial. Tanto a gente se preocupar em oferecer orientações e suporte para os profissionais que vão estar atendendo nas frentes, né, de combate ao Covid em todo o Brasil, como a gente teve o cuidado também agora de preparar orientações da saúde mental dessa população de idosos. Então, no que diz respeito à saúde mental, o Ministério da Saúde está preocupado, o confinamento afeta a todos nós, a mudança de vida afeta todas as classes sociais, sem distinção. Então, a gente tem visto médicos famosos que ficaram confinados dizendo a experiência deles de ficar em casa, recluso, a privação de liberdade é algo que afeta sobremaneira o ser humano, por isso que as prisões, né, a retirada da liberdade em quem cometeu crimes é o que se faz para punir as pessoas. Então, você imagina ficar por um tempo que nós não sabemos ainda quanto é. Nós estimamos que a nossa vida só vai voltar ao normal lá para julho, agosto, setembro. Estamos trabalhando todos os dias com estatísticas novas que vão mostrando que as expectativas do número de casos, que a gente esperava que fossem casos graves e de óbitos,
ela tem sido, graças a Deus, menor do que o esperado, e a gente vem mudando agora os planos do Ministério da Saúde. Nós esperamos que até o final de abril a gente possa ter uma nova forma de orientação para o chamado isolamento domiciliar, como diz você, o abrigo domiciliar, deixando abrigados os idosos e as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, e que a gente possa ir retomando a vida normal do país devagarzinho, porque nós temos um grave problema a enfrentar juntos. A gente tem um adoecimento causado pelo confinamento, e após passar da epidemia, porque ela vai passar, nós vamos ter que enfrentar as consequências do desgaste econômico, do caos econômico, da recessão, que também causa muito adoecimento psíquico. E as pessoas já estão com dificuldade de pagar suas contas, de saber como elas vão saldar suas dívidas. Então, a gente precisa, durante todo esse período, o durante e também o depois, ter um preparo, ter assistência para tratar a saúde mental das pessoas, que eu acho que vai ter graves consequências sobre o nosso psiquismo. Muito bem, obrigado, doutora Mayra, colocações excelentes. Vamos continuar aí ajudando ao máximo a população, e essa população dos idosos, então, nós vamos já programar o que a gente pode fazer para ajudá-los. Doutora Valesca, tem uma moça chamada Brenda, do Rio de Janeiro. Ela quer saber da senhora o seguinte, doutora Valesca, ela chamou você de senhora. Eu não chamo, mas ela chamou, estou lendo assim. Quais os cuidados necessários à promoção da saúde mental desse público durante a pandemia? E Brenda está grávida, hein? Ah, pois é, que gracinha. Parabéns, Brenda, que seja uma criança com muita saúde. Obrigada pela tua pergunta. Eu acho que, assim, é fundamental a manutenção da rotina. A gente fala muito sobre esse aspecto organizador, do ponto de vista emocional da rotina. Então, uma rotina pautada em atividades do dia a dia, do cotidiano, se possível, instituir uma atividade física de leve intensidade em casa. Tem várias academias que colocaram lives diárias, grupos de profissionais de educação física que estão fazendo um trabalho voluntário no sentido de trazer essas orientações de atividades que podem ser feitas em casa. Isso é importante. A gente sabe que aprender um novo hábito para o idoso muitas vezes é difícil, mas a gente sugere e recomenda que a pessoa se engaje em fazer, por exemplo, um novo plano, né? Vamos supor, se você, por exemplo, tiver uma mãe idosa, uma pessoa, um familiar idoso, que tal se essa mãe puder ajudar na organização do enxoval dessa criança? Quem sabe ela pode ajudar na organização do novo quarto, ou organizar um álbum de fotografia com a história da família. Olha que coisa bonita. Quem sabe ela possa organizar aí um álbum com fotografias dos bisavós, dos tios, e organizar, quem sabe, uma história genealógica da sua família. Isso são atividades e planos que podem ser instituídos, porque muitas vezes, quando a gente está dentro de casa, a gente fica um pouco naquela síndrome do encarcerado, a gente pensa que nada apetece, a gente não tem vontade de fazer nada, tudo é entediante, mas se você tiver uma programação, um plano, uma disciplina para cumprir, esse dia ele vai passar de uma forma mais leve. Evitar ficar vendo noticiários o tempo todo, a gente escolhe uma fonte de informação e procurar, conforme eu estou frisando, manter essa questão da rotina. A rotina, ela é organizadora, ela dá suporte emocional, psíquico, e a gente também precisa lembrar de usar os instrumentos que estão à disposição. Hoje a gente pode fazer videochamada, a gente pode entrar em contato com as pessoas de diferentes modos, né? Então, incentivar que as pessoas se comuniquem, estejam juntas, mesmo que à distância, né? A solidariedade, a comunicação, ela acontece e a tecnologia, ela nos permite isso hoje em dia de uma forma muito mais fluida. Então, acho que a gente precisa aproveitar esses recursos que a tecnologia estão nos oferecendo. Muito bem, nós estamos aqui com... Obrigado, a Brenda está satisfeitíssima, com certeza, né? É fã da doutora Valesca. Está aqui uns ex-alunos seus aqui mandando parabéns aqui para você. Bom, parabéns eu não vou ficar lendo, mas então vou ler uma pergunta aqui para o Gilberto. Gilberto, idosos que já possuem doenças psiquiátricas, como Alzheimer,
precisam ter um cuidado diferenciado durante a pandemia? Certamente, certamente. Como a gente havia falado, e aí depois a gente pode deixar até alguma recomendação de literatura para quem é profissional da área. Esse grupo é um grupo especial porque é um grupo que vai ter dificuldade na automonitoração, vai ter dificuldade na comunicação social, vai ter dificuldade na manutenção de uma rotina. Então é um grupo que tem uma perda da autonomia e, portanto, precisa de uma supervisão mais ainda acurada, não só por parte da família, mas por parte do cuidador, que precisa ter as informações adequadas com relação à limpeza, à higiene, a evitar a contaminação, a evitar contaminar os idosos, né? Então é preciso que se esteja atento, por exemplo, aqueles idosos cuja a esposa ou o marido acabou se infectando ou teve que se distanciar. Nós que somos profissionais temos casos nesse sentido, idosos que ficam perguntando sobre o parente que não está em casa. É preciso se usar uma comunicação simples, afetuosa, cordial e mais acolhedora com esses idosos, tá? Então vai ficar tudo bem. É preciso se monitorar a temperatura corporal. Eu devo lembrar aqui que nós temos não apenas idosos em ambiente domiciliar, mas temos aqueles em instituições de longa permanência, né? Quando falamos de grandes metrópoles como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nós temos uma situação hoje de idosos que moram em asilos ou em residências terapêuticas e que precisam de especiais cuidados, precisam de monitorização constante, têm doenças crônicas, comórbidas, como diabetes, hipertensão, são idosos com fragilidade, com perda da mobilidade. Então, representam um grupo que vai requerer cuidados adicionais, né? Então, eu acho que as autoridades, o Ministério da Saúde, a sociedade como um todo precisa ser solidária também a esse grupo que tem menor vínculo social, que já não é mais visitado pela família, que é cuidado por cuidadores profissionais. Então, devemos estar atentos também a essa parcela da população. Ok. Muito obrigado, doutor Gilberto. Eu estou chamando o doutor Gilberto só formalidade, tá? Porque aqui eu chamo todo mundo que é do nome, não tem esse distanciamento, não. Vou chamar agora mais uma cearense ali, mais uma de Fortaleza, a doutora Mayra, e estava vendo aqui, se o Cleuto tivesse confirmado conosco a presença, estaríamos aqui hoje com 3 cearenses. Né? Se o Cleuto estivesse aí, é o outro membro do nosso departamento de psicogeriatria, doutor Cleuto, grande psicogeriatra também, por algum motivo não pôde estar presente, não confirmou presença conosco, mas breve espero que ele esteja aqui conosco quando formos falar sobre os idosos. Doutora Mayra, mais alguma consideração? Tem uma pergunta que eu ia passar depois, que era para perguntar para você, mas mais alguma colocação importante em relação ao que nos espera para aqueles idosos que adoecerem, como é que eles devem fazer, já que se apresentar sintomas do Covid-19, como é que deve ser? O que é que se tem para os idosos no nosso sistema de saúde? Então, Geraldo, a gente tem uma coisa muito boa acontecendo, que nós começamos a doença sem ter nenhuma perspectiva de tratamento para essa doença que também é viral. E a gente não tem, até hoje, praticamente nenhuma medicação para doenças virais para tratar a doença. O que a gente tem, por exemplo, no caso do H1N1, é um medicamento que pode encurtar o tempo de duração da doença e diminuir a gravidade, mas não cura, não mata o vírus. E a gente tem agora, para a Covid, ou para o coronavírus, que é o vírus, uma promessa já mostrada em trabalhos no mundo inteiro, que é a hidroxicloroquina, que é uma substância já aprovada no Brasil, né, desde 1955, uma substância com baixos efeitos colaterais, aprovada pela Anvisa para uso em doentes crônicos, portadores de artrite reumatoide, de lúpus e diversas doenças osteoarticulares. E essa substância, em diversos estudos que vêm sendo feitos no mundo, ainda com a casuística muito pequena, mas a gente já tem estudos que
com 600, com 500 pacientes que mostram, randomizados, duplo cego, controlados, mostrando essa taxa de sucesso muito alta, mostrando que a gente tem sim agora a possibilidade de iniciar, né, quando as pessoas começam a ter sintomas, iniciar o uso dessa medicação, hidroxicloroquina associada à azitromicina, que é um antibiótico, e que a gente pode fazer com que precocemente, tanto pessoas jovens, claro que estão em menor número, mas sobretudo os idosos que convivem todos os dias, com essa expectativa de que eles representam 14%, 16%, 18% da mortalidade. Então, para essas pessoas, a gente tem hoje uma perspectiva real de que elas podem, ao começar a ter sintomas de anosmia, que é a perda da sensação dos cheiros, a perda do gosto, do paladar, sintomas de febre associada à dor de garganta, se você começar no segundo até o terceiro dia, o uso dessas substâncias, você vai evitar, na maioria dos pacientes já testados, a progressão para a forma grave de doença, que é a pneumonia, que evolui com fibrose pulmonar, que necessita de uma longa permanência nos respiradores e que apresenta, de fato, uma taxa de letalidade, de mortalidade muito alta. Então, a gente tem, graças a Deus, uma perspectiva. Já existem países como a Índia que estão adotando o protocolo para toda a população de início precoce. A Alemanha, a Espanha, a Itália já estão usando, os Estados Unidos está usando. E, se Deus quiser, a gente, muito em breve, a gente está usando no Brasil um protocolo que é começar a hidroxicloroquina com azitromicina nos pacientes graves já, e eu acho que a gente já vai estar, se Deus quiser, nos próximos dias, aprovando o protocolo para uso precoce. Já existe um estudo muito sério, iniciado lá na Universidade Federal do Ceará, por pesquisadores conhecidos no Brasil inteiro, tendo à frente o doutor Odorico Monteiro, o doutor Anastácio Queiroz, que é infectologista, que eles estão começando a usar precocemente nos profissionais de saúde que estão na frente de combate ao Covid, a hidroxicloroquina, para que a gente evite que esses profissionais, se desenvolverem a doença, tenham formas graves. Então, existe sim agora uma possibilidade da gente ter mais segurança, ter mais tranquilidade, que nós temos algo objetivo já para enfrentar essa doença que tanta ansiedade, que tanto medo traz para a gente. Muito bem, muito obrigado pelas colocações, extremamente importante. Eu vou fazer uma pergunta rapidamente para os três, muito rapidamente, é só sim ou não, por favor. Doutora Mayra, se a senhora tivesse sintomas do Covid-19, a senhora usaria essa hidrocloroquina mais azitromicina, sim ou não? Sim. Você, doutora Valesca? Sim. Você, meu amigo doutor Gilberto, não chama ninguém de doutor, só hoje. Com certeza. Usaria. Acrescentaria o zinco, sem dúvida alguma. Você ainda botava uma ivermectinazinha aí para poder garantir. Nós estamos brincando. Nós estamos rindo, gente, porque o assunto é extremamente grave, muito sério. Quem está nos assistindo, assim, não pode brincar, não pode facilitar para ter a doença. E para não ter a doença, todos nós quatro aqui, doutora Mayra neonatologista, pediatra, nós outros somos psiquiatras, nós sabemos que é o seguinte, é importante não deixar a imunidade baixar. A grande jogada é não ter imunidade baixa. E para não ter imunidade baixa, seja nós adultos jovenzinhos ou os idosos, nós temos que ter algumas ações, e eu vou falar algumas aqui, e vai ser complementado assim, tipo sim ou não, que nós fizemos agora, também pela Mayra, pela Valesca e pelo Gilberto. É o seguinte, atividade física diária, bastante líquidos, luz solar, isso é muito importante. Alimentação, uma boa alimentação, cuidar-se rotineiramente, isso é muito importante. Mayra, quer colocar mais alguma coisa, mais um item, nesses itens aí para melhorar a imunidade nossa? Um item que seja. Acho que a doutora Valesca já falou muita coisa bacana, eu adorei as ideias dela, porque são bem objetivas, de você fazer atividades que te tragam imenso prazer. Essa do álbum de fotografia eu já vou fazer amanhã com os meus pais. Eu achei muito bacana, é algo concreto, mas a medida talvez mais importante de tudo isso, doutor Geraldo, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Tá, mas voltando na ideia de fazer coisa para aumentar a imunidade, o que você diria, Valesca?
Então, Mais o quê? tem sido falado muito, né, dessa questão de uso de vitamina C, vitamina D, que são propostas, né, que estão surgindo aí, que a gente não sabe exatamente qual é o tamanho do benefício da reposição de vitamina C, vitamina D, mas de toda maneira, uma alimentação saudável com frutas, um banho de sol por dia, nem que seja na janela de casa, eu acho que já está suficiente para a gente dar as quantidades necessárias, na maioria dos casos, de vitamina C e vitamina D. Gilberto? Dormir bem, muito importante ter uma boa higiene do sono, não ficar na internet exageradamente, usando a internet de uma forma lúdica e que possa favorecer o engajamento social, encontrar aquele amigo que você não fala há muito tempo, aquele colega lá do segundo grau, né? Trocar uma ideia, bater um papo, rir um pouco, fugir desse isolamento social, praticar a solidariedade também é importante, sentir-se útil ao próximo e dormir bem. Eu diria, seriam as minhas dicas para complementar. Antônio Geraldo. Dicas para a vida, né? Não são dicas apenas para agora, são dicas que todos deram aí, são para a vida. Mayra, acho que você vai falar da vitamina E? Não, tem um detalhe muito importante que você tocou aí, me veio a lembrança agora, que nós estamos vivendo um período que até não tem relação com o coronavírus e agora tem, que existe uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro que desestimulam a vacinação para as doenças próprias da infância. Então, a gente está tendo o recrudescimento de muitas doenças que estavam consideradas erradicadas porque os pais, numa onda louca que começou no mundo inteiro, acham que vacina faz mal. E no meio dessa pandemia, a gente descobriu, em estudos que estão sendo feitos, alguns importantes já, que nos países onde a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, foi feita, o número de pacientes graves e de óbitos na doença é menor. Então, a BCG ela funciona como um imunoestimulador da imunidade celular. Pacientes que tomaram BCG, provavelmente no mundo inteiro vão ter menos doença, ou se tiverem a doença, vão ter a forma menos grave, ou não vão, se Deus quiser, evoluir para o óbito. Então, mais uma coisa importante para tempos em que há um desserviço, desestimulando os pais a fazerem vacinas, que a gente agora tem a BCG como um fator importante, claro que ainda também com poucos estudos, mas sinalizando que essa vacina é um imunoestimulador da imunidade celular importante para a gente evitar casos graves de coronavírus. Muito bem lembrado. Agora nós vamos colocar Bom, essa questão da vacina eu adorei que tenha falado, porque eu queria ver agora se essas pessoas que nunca vacinariam por nada, se não vacinariam agora, se chegasse a vacina por Covid. Muito bem lembrado isso. Muito bem, nós temos uma pergunta agora que é o seguinte. Caros doutores, boa noite. Parabéns pelo excelente programa, nós agradecemos. Poderiam falar sobre as estratégias comportamentais para manejar inquietação, agitação psicomotora leve dos idosos que padecem de transtorno neurocognitivo maior? Grande abraço, é seu, Valesca. Esperando essa pergunta chegar, né? Porque eu acho que, assim, eu estou diariamente no telefone respondendo milhões de perguntas das pessoas com essa mesma dúvida, né? O que fazer com o idoso que está ali em casa, irritado, agitado, inquieto, e os familiares me perguntando, doutora, eu não sei mais o que fazer, né? Então, a gente tem, lá no serviço que eu coordeno, que é o Centro para a Doença de Alzheimer, no Instituto de Psiquiatria, a gente montou um canal no YouTube, chama CDA e PUB UFRJ, onde a gente está postando vídeos semanalmente com sugestões de atividades para fazer em casa. Então, a gente dá sugestões de atividade física, sugestões de exercícios cognitivos, sugestões de atividades, sugestões de músicas para serem cantadas coletivamente. É claro que tudo isso exige, né, da família um esforço coletivo em ajudar aquele idoso a passar por esse problema. Eu vou dizer, não é fácil, não. Assim como não é fácil para mim, que sou mãe, que estou trabalhando, atendendo e fazendo homeschooling com a minha filha, tendo que ensinar a dever, fazendo tarefa doméstica. Então, enfim, está difícil para todo mundo.
mas a gente está pedindo que tenha um esforço coletivo, inclusive das pessoas que estão junto com esse idoso, de entreter, de trazer novas atividades, de trazer novas propostas, porque a gente realmente sabe o quão essa situação aí de restrição dentro de casa está sendo difícil, principalmente naqueles onde já havia uma relação interpessoal mais conflituosa, quer seja com cônjuge, com familiar ou com cuidadores. Então, temporariamente, acho importante conversar com o médico assistente, porque talvez um novo ajuste em dose de medicação, caso as estratégias não farmacológicas, as estratégias psicossociais não sejam suficientes, né? E aí lembrar que quando a gente fala de estratégia psicossocial, a gente tem uma série de intervenções. A música ouvida, a música cantada, a música dançada, ela pode ser uma estratégia de intervenção. A aromaterapia pode ser uma estratégia de intervenção. Uma estratégia de atividade de jogos pode ser uma estratégia de intervenção, um colorir trabalhos e fazer trabalhos com lápis de cor pode ser uma estratégia. Então, acho que é um momento em que a gente precisa realmente estar aí imbuído nessa tarefa de tornar esse período aí menos angustiante para todos, né? Excelente, muito obrigado pela resposta. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante. Essa pergunta que veio para você, Valesca, veio do Lucas Alves, presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia. Está nos assistindo aí, que interessante. Obrigado aí pela audiência, Lucas. Agora, a doutora Priscila está perguntando também da Bahia. Olha, o povo da Bahia está firme aqui. Doutor Gilberto, como diferenciar a falta de ar, olha que pergunta interessante, de quem tem o Covid-19 e de quem tem apenas ansiedade? Essa pergunta foi roubada. Essa pergunta é o que eu vou falar amanhã na CNN, entre 11h30 e meio-dia e 30. Mas saiu para você hoje que ela foi roubada, hein? Olha, eu diria que tentando aqui responder um pouquinho dessa pergunta roubada, eu diria que a ansiedade ela deve ser reconhecida não apenas em relação aos sintomas de falta de ar, mas existe uma constelação de sintomas psicológicos que envolvem, por exemplo, medo de morrer, medo de passar mal e não ter ninguém para ajudar, medo de ficar louco e outros sintomas físicos muito variados, como diarreia, dormência no corpo, sensação de aperto no peito, sensação de entalo na garganta, tontura, suores nas mãos, dor de barriga, dor facial. Então, em geral, os sintomas de ansiedade nunca vêm sozinhos ou isolados, eles vêm num conjunto. Então, é importante prestar atenção se, no contexto da falta de ar, existe a presença de um ou mais desses sintomas que eu citei, né? Apreensão, inquietude. E é importante também lembrar que, assim como a ansiedade, a falta de ar da infecção pela Covid, ela também vem dentro de uma história natural da doença, né? Então, esse indivíduo pode ter tido aí antes outros sintomas que vêm evoluindo gradualmente, como dor de cabeça, dor na garganta, um pouco de dor de barriga, de diarreia, e a falta de ar pode surgir numa evolução mais progressiva, principalmente a inspiração profunda, né? Então, os contextos de história e de evolução dos sintomas, eles vão facilitar a diferenciação entre aquela falta de ar que é mais uma ansiedade, um sintoma comportamental psiquiátrico e aquela falta de ar da infecção pela Covid. Muito bem. Essa aí você deixa eu complementar um pouquinho aí, só uma colocação de professor mesmo, igual vocês dois que são doutores, um pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Gilberto, e a outra, Valesca, é doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Posso fazer um pequeno complemento nisso aí? O que a gente precisa separar é o que é sintoma e o que é síndrome. E nós estamos falando de duas síndromes, transtorno de ansiedade, ansiedade é uma síndrome e a Covid-19 é também uma síndrome. Uma maneira mais tranquila, além de tudo que o Gilberto já falou, é entender o seguinte, a ansiedade do transtorno da ansiedade, ela é assim, intermitente. Ela é intermitente. Se ela parece, melhora,
tranquilo e tal, passou, tomou um copo d'água, um chazinho, um remedinho ali e passa. A da Covid, não, ela é contínua e tende a piorar. Por isso que a doutora Mayra pode complementar aí, exatamente porque está cuidando disso o tempo inteiro pelo Ministério da Saúde, é uma das situações em que é importante ir para o pronto-socorro. É isso, doutora Mayra? A grande diferença é que quando a gente tem a dispneia ou cansaço num paciente com infecção respiratória por coronavírus, ele antes já tinha um quadro de febre, de dor de garganta, ele tem o contexto epidemiológico de ter tido contato com alguém que tem coronavírus, a gente já tem a infecção comunitária, então é a primeira coisa que a gente pensa. E quando esse paciente apresenta o desconforto respiratório, ele já é um doente considerado grave. Se ele chegar no hospital, já vai ter a saturação de oxigênio no sangue dele aferida, medida, e provavelmente, se ele não for tratado logo, ele não receber oxigênio, ele vai evoluir até para quadros pulmonares graves que possam necessitar de intubação. Então, o cansaço ao longo do desenvolvimento da infecção respiratória para o coronavírus é um sintoma, um sinal grave, né, que vem com a piora do quadro. Ele não abre o quadro com a dispneia. Então, é um sintoma que enquadra esse doente como um doente grave, que deve sim procurar o hospital e que provavelmente vai ficar internado para receber cuidados especiais. Detalhe, né, de que a ansiedade nossa, dos psiquiatras, nossa, entre aspas, que eu não trabalho com esse negócio de ficar tendo ansiedade, não. Isso não faz bem, então eu sou contra. A ansiedade que nós estamos falando, que é um transtorno psiquiátrico, ela é intermitente, e a ansiedade do Covid é um contínuo e piorando, o que é péssimo. Então, uma pergunta muito boa aqui para a Valesca, que é o seguinte: Valesca, é uma sigla, né, @ é do Instagram, Jo Paula Xavier. E quanto àqueles idosos mais moderninhos, que têm vida agitada, fazem academia, saem para shopping, quais as estratégias para esse grupo de teimosos? Esse tem sido o grupo mais difícil. As pessoas perguntaram dos pacientes com demência. Nesses grupos, a gente não está encontrando tanta resistência para que eles fiquem em casa. Onde a gente está tendo dificuldade é com esse grupo, como o Gilberto bem mencionou, a população de idosos é um grupo heterogêneo. Então, tem esses que são extremamente ativos, que estão aí querendo fazer academia, caminhar na lagoa, aqui no Rio, ir para a praia, fazer atividade física. Esse tem sido o grupo mais desafiador. Então, desses grupos, o que eu tenho falado é que assim, a família precisa e os amigos serem uma fonte de replicação de informação. Então, por exemplo, eu peço que um idoso que esteja nos ouvindo, que esteja consciente desse risco, ele seja uma fonte de replicação de uma boa comunicação, de avisar para o sujeito, porque muitas vezes a pessoa diz: já viveu bastante, se eu morrer tudo bem. Sim, mas e na hora que a gente, como médico, está frente a um paciente grave, como é que a gente vai saber quem queria viver e quem não queria? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer e tem que fazer para esse idoso que insiste em ir para a rua com essa justificativa, né? Porque a gente tem ouvido muita gente dizer isso. Já vivi muito, já por mim tanto faz. Por você tanto faz, mas existem outras pessoas que não tanto faz, né? Que estão aí plenas, querendo aproveitar sua vida de forma mais plena. Então, é no próximo, nesse momento, que a gente tem que pensar. Porque, como bem disse a Mayra, a doença é uma roleta russa. Em ela pode aparecer e contaminar de uma forma leve, e esse sujeito leve ou assintomático pode transmitir a doença para uma outra pessoa, e nessa outra pessoa a doença vir de uma forma gravíssima. E é no outro que a gente, nesse momento, precisa pensar. Muito obrigado, Valesca. Se tivermos aí no ponto agora, eu gostaria de passar um vídeo. Esse vídeo é uma parceria que nós temos da CEGETS, Secretaria de Gestão. Fala aí, Mara. Do trabalho da educação em saúde. Do trabalho da educação em saúde. É um vídeo interessante, são uma série de vídeos que fizemos juntos com a CEGETS, do Ministério da Saúde, que está
no site do Ministério da Saúde, para quem quiser assistir, está lá no site Coronavírus. São esses e vários outros vídeos que fazem parte exatamente dessa educação da população, que é muito importante. Pode passar aí para a gente? Olá, eu sou Antônio Geraldo, eu sou médico psiquiatra, eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, não tenho também com a indústria de equipamentos, com a indústria do álcool, a indústria da maconha, a indústria do cigarro. Eu trabalho exclusivamente na minha clínica privada e para o sistema público de saúde. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre a Covid-19. Conforme foi declarado pela OMS em janeiro deste ano, o surto da doença provocado pelo coronavírus, o Covid-19, é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Nós estamos em meio a uma pandemia sem precedentes, uma doença totalmente democrática, que não escolhe nação, não escolhe etnia, não escolhe credo ou condição social. Embora as áreas como a epidemia, infectologia e clínica médica geral estejam na frente dessa batalha, a saúde mental será um elemento preponderante para que aqueles que estão no dia a dia em contato com pacientes, com familiares e outros profissionais consigam se manter saudáveis e com a força necessária para passar por esse grande desafio com o menor impacto pessoal possível. Sim, estar mentalmente saudável será uma das armas que infectologistas, socorristas, clínicos gerais, pediatras, dentre outras profissões, terão para lidar com todos os tipos de estressores desse momento. Nesse curso que nós estamos iniciando, o alvo é você. É você que é profissional de saúde, que embora você possa ser visto por todos como um super-herói, que irá atender o chamado populacional para salvar vidas e evitar o pior, você é tão humano, mas tão humano como qualquer outra pessoa. Você tem medos, você tem dúvidas, você está constantemente exposto a vários tipos de riscos em um grau maior do que muitos dos outros setores da população, e é nessa linha que defendemos que sua saúde mental será o ponto-chave que se possibilitará vivenciar essa fase pelo tempo que for necessário. Você não sabe quanto tempo que vai ser necessário o seu trabalho no front. Para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de falar com você sobre o seu capital mental. Você tem ideia, você imagina o que nós chamamos de capital mental? Capital mental é o conjunto de nossos recursos psicológicos, psíquicos, incluindo nossa cognição, emoções e repertório comportamental. Nós usamos nosso capital mental para lidar com as demandas do dia a dia das mais diversas formas. Nossos desafios, dos mais simples aos mais complexos, envolvem a alocação do capital mental, mas, no entanto, nosso capital mental ele é limitado. Em épocas em que temos grandes preocupações e desafios, nós tendemos a usar mais o capital mental para aquele desafio. Por exemplo, um problema familiar, uma dívida, um desafio profissional, ou até mesmo coisas boas, como organizar uma festa de casamento ou de aniversário. Assim, é fundamental entender que o bom uso do capital mental, ele envolve definir o que é importante e abrir mão, mesmo que temporariamente, do que pode ficar para depois. Sim, algumas coisas precisarão ficar para depois, porque em épocas como essa, sobreviver é o mais importante. Salvar as vidas de outras pessoas e oferecer o suporte necessário também é. Mas você tem que cuidar bem de si para poder cuidar bem do outro. Há outras questões que afloram nesses momentos em decorrência dos nossos sentimentos de medo e de raiva. Estamos sendo bombardeados por reações viscerais, com críticas ideológicas de esquerda, direita, busca por culpados, brigas de categoria profissional, para saber quem é o mais importante e quem deve ou não deve ir para a linha de frente.
Fora disso, tem as vaidades pessoais, as preocupações genéricas sobre como o país será reconstruído e como ficará a vida após pandemia. Temas como esse que consomem um capital mental imenso e podem ser potencializadoras de nosso estresse. E é tudo que a gente não precisa. Você tem ideia do que é estresse? Estresse era usado para a física para determinar o peso máximo suportável, por exemplo, por uma ponte. Que até, por exemplo, 10 toneladas, ele suportaria. Após 10 toneladas, a ponte iria estressar, iria romper, iria quebrar. Por isso, nós não podemos carregar uma carga que nós não temos condições de carregar. Então, lembre-se, nosso capital mental é limitado e essas questões, embora sejam importantes, podem e devem ser alvo do nosso investimento mental no futuro próximo. Agora, nós temos que focar naquilo que nos protege e que protege o outro. Passada a crise, nós teremos muito tempo para essas questões. Então, neste momento, se olhe para as questões importantes para você hoje e defina o que será alvo do seu capital mental. Separe o essencial do supérfluo. Você não pode jogar fora a criança e ficar com a placenta. Agora, nós temos que cuidar da criança. Você tem que gastar alguns minutos do seu dia refletindo sobre como você está alocando seus recursos mentais nesse período. Lembre-se, o importante é cuidar, melhor dizendo, que o importante é cuidar da sustentabilidade financeira, mas cuidar da sustentabilidade mental é fundamental. Se é importante cuidar da sustentabilidade financeira, ok. Mas a sustentabilidade mental, se não tiver uma boa sustentabilidade mental, você não vai aguentar. Você vai explodir, vai passar do seu limite e você vai estressar. Bom, este e outros vídeos que compõem um conjunto de aulas para quem está trabalhando no front foi feito exatamente pela CEGETS, que a secretária nacional é a doutora Mayra Pinheiro, e está disponível no site coronavírus.gov.br. Também está disponível em todas as mídias da BP e está para circular mesmo pela net para poder ajudar as pessoas. Não é exclusivo da BP, o papel é poder ajudar a todos. Bom, agradeço demais a todos vocês. Vou chamar a Semana BP e depois para as considerações finais com todos sobre o programa, sobre alguma mensagem que queiram passar. Então, a Semana BP, por favor. Durante as últimas semanas, a ABP tem se concentrado em orientar corretamente a população nos assuntos relacionados à Covid-19. Por isso, a associação criou uma página em seu site para concentrar todas as informações adequadas a este tema. Acesse www.abp.org.br/Covid-19 e tenha acesso a todo o conteúdo produzido pela ABP. Vamos juntos combater o novo coronavírus com informação. A ABP participou de um curso promovido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O presidente, Dr. Antônio Geraldo da Silva, ministrou 3 aulas voltadas para a saúde mental dos médicos e profissionais da saúde durante a pandemia de Covid-19. Confira a playlist no site da ABP em www.abp.org.br/Covid-19. Muito bem, o Dr. Cleito Torres Aguiar, espertinho, está aí conosco no Instagram e mandou uma pergunta falando o seguinte, ao invés de me deixar encerrar, ele mandou uma pergunta para o Gilberto. Por favor, doutor Gilberto, fale da necessidade da manutenção das medicações de uso contínuo, como os antidepressivos. Cleiton. Oi, Cleiton. Nossa, é um prazer responder a sua pergunta, né? A gente estava conversando, inclusive, um pouquinho antes do início do programa. A nós, com certeza, cabe aproveitar um espaço importante como esse, né? Onde são veiculadas informações atuais e confiáveis, reiterar a necessidade
necessidade de que os pacientes continuem com o seu tratamento medicamentoso mantido, as medicações não sejam interrompidas ou a dose não seja reduzida. Isso pode trazer problemas adicionais, né? Muitos pacientes, às vezes, interpretam a ansiedade ligada ao contexto cultural da COVID com um efeito, atribuem essa ansiedade a um suposto efeito colateral da medicação. E é importante esclarecer que é importante separar as duas coisas, a ansiedade que vem de toda a comoção nacional daquela gerada pela medicação. Então, cabe a nós utilizarmos como profissionais a tecnologia, as ferramentas que as mídias sociais nos proporcionam para informar e para acessar os nossos pacientes e sublinhar essa importância, né, de manter o tratamento com o antidepressivo. Se o paciente está em uso de benzodiazepínico também, evitar essa descontinuação, porque isso pode trazer problemas. A gente conhece os problemas decorrentes da síndrome de abstinência aos benzodiazepínicos e os problemas decorrentes da síndrome de descontinuação quando o antidepressivo é abruptamente interrompido. Enfim, a mensagem é: não podes parar os medicamentos. Se parar os medicamentos, nós vamos ter piora. Nós vamos ficar enfraquecidos para enfrentar um possível adoecimento. Inclusive, os antidepressivos, eles aumentam a nossa imunidade, nos deixam mais fortes. Se adoecermos, se ficarmos deprimidos, nós vamos ficar mais fracos. Então, não pode parar nenhuma das medicações que estão em uso. Doutora Valesca, para as suas considerações finais e algum último recado? Agradecer mais uma vez o convite da ABP para estar nesse nosso encontro. Acho que foi um encontro bastante produtivo. Espero que essa mensagem que a gente trouxe da importância dos idosos se protegerem, porque de fato configuram um grupo de risco. É uma mensagem que eu espero que seja replicada para outras pessoas, que os idosos que estejam nos ouvindo sejam também uma fonte para replicar essa informação e destacar e reforçar esse último comentário que o Cleiton nos trouxe também, e o Gilberto também já reforçou, que é a questão da manutenção do tratamento. A gente tem que estar, nesse momento, cada vez mais atento à nossa saúde. Então, manter os nossos remédios, manter hábitos de vida saudáveis e manter aí o nosso capital mental, como o Antônio Geraldo bem colocou, são fundamentais nesse momento. Então, mais uma vez, obrigada, e só agradecer à ABP esse nosso encontro. Doutora Mayra Pinheiro, obrigado, doutora Valesca. Convite para participar, e queria agradecer à ABP, Antônio Geraldo, por ter possibilitado que você, representando a entidade, contribuísse com o Brasil, não é só com o Ministério da Saúde. O capital de aulas que está disponível sobre saúde mental hoje no site do Ministério da Saúde, dentro da página do coronavírus, eu acho que é uma grande contribuição que a gente oferece não só para os profissionais de todas as categorias da saúde, mas também para os nossos pacientes, para as pessoas leigas que queiram pegar a informação, que precisem de um suporte em dias tão difíceis. Então, minha gratidão à ABP, como brasileira, como médica, como membro do Ministério da Saúde, por essa grande contribuição. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de fazer essa parceria com o Ministério da Saúde. Estamos trabalhando todos os dias para poder tentar achar o que há de melhor para todos. Em breve, lá no site do Ministério da Saúde, nós vamos entrar como lidar com os adolescentes, depois crianças e adolescentes, vai entrar essa semana, se Deus quiser ainda, e depois, em seguida, como lidar com pacientes psiquiátricos, né, nas emergências, né, as emergências psiquiátricas, porque as pessoas não sabem nem como lidar com os pacientes psiquiátricos, e elas precisam aprender, porque elas não pararam, elas continuam, né, as outras doenças estão presentes também em todos os hospitais, em todas as famílias, em todas as cidades, e as pessoas continuam adoecendo. E depois, em seguida, se Deus quiser, vamos ver se também fazemos as aulas sobre os idosos, né? Como ajudar os idosos. O Departamento de Psicogeriatria da ABP
os dois que estão aqui presentes, doutor Gilberto, doutora Valesca e também o doutor Cleiton, que está aí nos assistindo. Vamos montar o roteiro de aula, montar tudo para lançarmos essas aulas, gravarmos essas aulas o mais breve possível. Vamos fazer esse trabalho e vamos apresentar para a população brasileira. A ideia é essa é a nossa BP, essa é a nossa cara, essa é a nossa missão, é assim que trabalhamos, sempre de forma muito clara, muito boa e que todos podem ajudar, todos podem participar. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Até a próxima terça-feira, às 20h30, mais uma série da Covid-19, do coronavírus. Vamos continuar tratando do assunto, porque está aí, é importante. Desde já convido a doutora Mayra para continuar conosco, que é a representante aí do Ministério da Saúde. Se a senhora tiver agenda, por favor, esteja conosco. Não tem nada de doutora, não tem nada de senhora, isso é só formalidade de apresentação do programa. Meus amigos, até terça-feira que vem. Você acabou de assistir à reapresentação do programa Saúde Mental dos Idosos em Tempo de Pandemia, com a participação dos doutores Antônio Geraldo da Silva, Gilberto Alves, Mayra Pinheiro e Valesca Marinho. Este foi o primeiro programa ABPTV Top 3. Na semana que vem, mais uma edição de destaque do ano de 2020. Boa noite, um Feliz Natal para você e até a próxima.